Olá, bom dia. Seja bem-vindo ao nosso quinto encontro, a nossa quinta aula. Hoje eu acredito que você esteja bem animado para a gente continuar com o nosso momento de estudo. Então vamos aqui ao nosso primeiro slide. Lembrando que nossa disciplina é Informática Básica, a nossa quinta aula, eu sou a Domingas, juntamente com o professor Leonardo, nós vamos trabalhar a disciplina. Nosso roteiro da aula de hoje é o seguinte: o que é o Windows 7? Depois, vamos verificar as edições do Windows 7, otimização da área de trabalho, requisitos do sistema Windows 7 e, por fim, as atividades. Então, esse daqui é o nosso roteiro da aula de hoje. É importante que você anote essa sequência, até mesmo para acompanhar de forma mais objetiva. O objetivo da nossa aula também é adquirir noções básicas do Windows 7 e aplicar o aprendizado sobre o sistema operacional Windows 7. Então, conforme a gente já sabe, todas as nossas aulas têm um objetivo e ao final dela é importante que a gente atinja esse objetivo até mesmo para a gente cumprir a parte pedagógica. Muito bem, vamos verificar aqui um pouco a história do Windows 7. O Windows é um produto comercial, conforme você já sabe, com preços diferenciados para cada uma das suas versões. Ele é o sistema operacional mais usado do mundo, embora uma grande quantidade de cópias sejam ilegais. Esse daqui é um grande problema também que a gente encontra nessas cópias ilegais também. O impacto desse sistema no mundo atual é muito grande, devido ao enorme número de cópias instaladas. Nesse sentido, os conhecimentos mínimos desse sistema, do seu funcionamento, da sua história e do seu contexto são, na visão de muitos, indispensáveis, mesmo para os leigos em informática. Então você viu aqui de uma forma bem objetiva, né, um pouquinho dessa contextualização referente ao Windows. Vamos ao próximo slide. E o Windows 7, o que vem a ser? É um sistema operacional desenvolvido pela Microsoft, conforme você já tem conhecimento. Visualmente, o Windows 7 ele é semelhante ao seu antecessor, o Windows Vista. Porém, a interface é muito mais rica e intuitiva, tornando a experiência individual um verdadeiro prazer. Ou seja, com esse sistema você vai ter grandes oportunidades de conhecer um pouco mais e até também de aprender. Esse sentido se traduz na facilidade de localizar seus aplicativos e arquivos. Hoje encontramos ícones tridimensionais, agrupamentos de aplicativos na barra de tarefas, designer moderno e visualizações dinâmicas, que permitem localizar de forma fácil, é importante isso, e rápida e atraente os programas ou documentos abertos. Então, aqui vocês viram alguns recursos disponíveis nesse Windows 7 e até que forma você pode também estar utilizando. Vamos aqui ao próximo slide. O Windows 7 ainda, pessoal, é o sistema operacional multitarefa e para múltiplos usuários. É importante destacar. Esse sistema operacional da Microsoft trouxe, além dos recursos do Windows 7, muitos recursos que tornam a utilização do computador mais amigável. Nesse sentido, algumas características não mudam, inclusive porque os elementos que constroem a interface são os mesmos. Bom, como todo sistema, é importante destacar alguns pontos. Aqui nós vamos falar um pouco dessa eficiência e simplicidade. Qual é a eficiência e a simplicidade? Bom,
são as duas palavras-chave do Windows 7. Dita, no caso, pela empresa, né, que organizou, caminhos mais simples para o usuário utilizar. A interface mais intuitiva, porém a opção que o usuário tem pela versão mais ideal se tornou um pouco mais enrolada, né? Ou seja, esses elementos de eficiência e simplicidade, eles fazem parte também até mesmo para ofertar ao usuário. Porém, também tem algumas vezes alguns pontos que dificultam. Aqui, quanto aos recursos e funcionalidades, temos o Windows 7 para usuários, opções de energia, centro de ações, área de trabalho e menu iniciar, painéis e recursos de controle. O Windows 7 para profissionais também é importante destacar, né? Já que foi destacado aqui o Windows para usuários, o Windows para os profissionais. Leitura do hardware, aplicações melhoradas, compatibilidade de aplicações, imagens e discos virtuais, compatibilidade de aplicações corporativas e plataforma de resoluções de problemas. Então, vocês observam aqui os recursos e essa funcionalidade desse Windows 7. Bom, aqui as características. Cada Windows possui características próprias de funcionamento interno. Aqui, alguns exemplos: monousuários e multiusuários, núcleos básicos, modo real, modo protegido e modo virtual, memória virtual, monotarefa, multitarefa, níveis de privilégio e os componentes. Então, aqui vocês observem as características do Windows 7. Vamos para o próximo slide. Gerenciamento de memória, gerenciador de máquina virtual, gerenciador da máquina virtual, sistema de arquivos, componentes da arquitetura, registro, monousuário e o multiusuário. Então, aqui você observou essas características referentes ao Windows 7. Bom, diante de tantas variações, a dúvida na hora da escolha acaba sendo inevitável, né? Para o usuário, no caso, para você. E qual delas é a melhor para você? Então, é importante que você observe, né? A gente já tem falado aqui dessas eficácias, eficiências, até mesmo do sistema operacional. A gente conheceu o Linux na aula passada, agora estamos vendo o Windows 7. Então, diante de tudo que você observou, fica essa pergunta, né? E qual delas é melhor para você? Bom, depois dessa parte mais contextualizada, agora vamos acompanhar o tutorial referente ao sistema Windows 7 com o professor Leonardo. Até mais! Bom, na aula de hoje nós iremos falar sobre o sistema operacional Windows 7 como um complemento do que vocês já viram. Para quem assistiu a aula com o Windows XP, vai ser um complemento. A gente vai falar um pouco sobre o Windows 7, que é uma das versões do sistema operacional Windows da empresa Microsoft. Então, para deixar claro para vocês que o que a gente vai trazer aqui para vocês hoje são apenas conceitos básicos que podem ser aplicados a outras versões do sistema operacional Windows. Então, é possível fazer com o Windows XP, é possível fazer com outros sistemas operacionais Windows, tá? Para que vocês entendam o que a gente vai falar hoje, eu vou conceituar primeiro o que é sistema operacional, né? A gente fala muito de sistema operacional, mas a gente não entende a fundo o que significa isso. O que é sistema operacional? Então, basicamente, o sistema operacional ele é o responsável, eu diria até que ele é a interface, né? Ele é o meio de campo entre você, usuário, você, ser humano que está manipulando a máquina, e a máquina propriamente dita. Então, quem faz esse meio de campo de dizer para a máquina o que o usuário que está manuseando quer é o sistema operacional, e de dar um retorno para o usuário da máquina, daquilo que a máquina está fazendo, também é o sistema operacional. Então, vocês estão vendo na tela dois usuários, a gente vai começar
por esse aqui, o Windows 7. Esse usuário eu criei especificamente para a nossa aula. E aí eu coloquei uma senha aqui, depois eu vou ensinar vocês também como fazer isso, tá? Vou abrir agora o computador. E a primeira coisa que vocês vão verificar aqui, deixa eu fechar isso, logo que você abre é essa tela, que é a tela do sistema operacional, tá? Aqui vocês vão ver algumas coisinhas a mais, é porque nós temos instalado no computador alguns aplicativos, algumas ferramentas a mais, mas essa é a tela do sistema operacional que vai aparecer para vocês aí, basicamente, que a gente chama de área de trabalho ou desktop, muitas pessoas chamam de desktop, tá? Então vamos lá, a área de trabalho, como eu falei para vocês, ela é basicamente composta por ícones, barras de tarefa e o botão iniciar que a gente fala muito. Os ícones são esses desenhinhos na tela, tá? A barra de tarefas é essa barra grande que vocês veem aqui embaixo. E o botão iniciar, que é o que dá acesso a tudo que está instalado no computador, é esse desenho de janela aqui no canto, que você parar o mouse em cima, aparece o botão iniciar. E é uma coisa que eu gosto de focar muito, tá, gente? Quando você tem a dúvida, mas onde é que é o botão iniciar? Se você passar o mouse em cima e parar, ele vai te dar o nome, por exemplo, ó, botão iniciar. O que é isso aqui? Para o mouse em cima, ele vai te dizer Internet Explorer. O que é isso aqui? Windows Explorer e assim sucessivamente, tá? Então quando você tiver uma dúvida, é só parar o mouse em cima que você vai localizar o que você está buscando, tá? Como eu já falei, os ícones são as figuras que representam os recursos que estão instalados no computador. E aí você está vendo na área de trabalho alguns como a lixeira, como o Firefox, que é um navegador que eu já comentei com vocês. Enfim, a barra de tarefas eu já mostrei. A gente vai começar com um exercício aprendendo, por exemplo, como é que eu faço para desligar. Vocês viram eu ligando agora, como é que eu faço para desligar o sistema? Eu vou vir no botão iniciar, você vai ter a opção aqui desligar. Ah, mas eu não quero desligar, eu quero reiniciar, eu quero trocar de usuário. Você clica na setinha do lado, ó. Na verdade não precisa nem clicar, né? Você para o mouse em cima, ela já... Então eu tenho a opção de suspender, de hibernar, de reiniciar, de bloquear o usuário, de fazer logoff, que ele fecha esse usuário aqui, e de trocar o usuário que ele volta para aquela tela inicial que vocês acabaram de ver onde tinham 2 usuários. É só para mostrar para vocês, nós não iremos aplicar nenhuma dessas tarefas agora. Na sequência, vocês entenderam o botão reiniciar, bloquear e tal. Na sequência, a gente vai começar a fazer o uso propriamente dito do sistema operacional. A gente vai acessar os acessórios agora disponíveis nesse sistema, tá? Então a gente clica no botão iniciar, você vê de pronto algumas informações, alguns ícones e os seus respectivos nomes. A gente vai acessar aqui agora todos os programas que você vê nessa setinha, tá vendo, pro lado? Então ele já aparece aqui uma relação de vários programas para vocês, ó. Então eu não vou digitar nenhum programa, eu vou apenas me referir a alguns quando eu quiser trazer um exemplo, enfim. Então, por exemplo, eu vou usar aqui a questão da pasta do Microsoft Office, que é o pacote Office, pacote de escritório, editor de texto, apresentação de slides, Excel, da Microsoft Office. Aqui, quando você clica, ele aparece, ele expande, né? Que a gente chama de expansão, ele expande e aparece quais são, do pacote Office, quais são os aplicativos que nós temos instalados no computador. Então, é um exemplo para vocês saberem como lidar aí com a máquina, tá? Na sequência, a gente vai falar um pouquinho sobre janelas. Então, deixa eu fechar isso aqui. O que são as janelas? As janelas são... deixa eu fazer um exemplo prático para vocês. Eu vou abrir aqui, o que é isso? O Windows Explorer, legal. Abri o Windows Explorer. Então, quando eu abro o Windows Explorer que aparece para mim essa janela, isso aqui é a janela, tá? Então, a janela, geralmente, ela é a representação gráfica de determinado aplicativo que você abre. Nesse caso, como eu abri o Windows Explorer, essa é a janela do Windows Explorer. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu abrir, por exemplo, vamos ver, bloco de notas, vamos aqui. Todos os programas, acessórios, aqui, acessórios, bloco de notas. Quando eu abro o bloco de notas, me aparece a janela do bloco de notas. Então, esse aqui é um editor de texto simples do Windows que ele serve para você fazer, como o próprio nome já diz, né? Para você fazer algum tipo de anotação. Isso é janela, tá, gente? Aproveitando aí que nós estamos falando do bloco de notas e de janela, eu quero mostrar um outro recurso. Quando eu quero aumentar, diminuir ou minimizar essa janela, eu tenho 3 botões que me oferecem manipular essa janela dessa forma, tá? Vocês vão olhar aqui no canto superior direito da janela, para o mouse em cima, lembrando, olha só, minimizar, maximizar, fechar. Então, nesse caso, eu quero preencher
a tela do meu computador com essa janela do bloco de notas aberto. Como é que eu faço? Eu vou maximizar. Eu clicando em maximizar, ele preenche a tela, me proporcionando uma melhor visibilidade do aplicativo que está aberto para eu poder manuseá-lo. Eu quero minimizar, parei o mouse em cima do desenho do traço, tá vendo? O botãozinho com traço, ele significa minimizar. O que é minimizar? É clicar nele, ó, ele vem aqui para baixo. Ele minimiza. Minimizar, ele vem, ele se recolhe e fica guardado na barra de tarefas, de modo que quando você quiser resgatar o aplicativo que você abriu, inclusive, você pode clicar aqui e ele vai voltar. Então vamos fazer um exemplo, um exercício. Deixa eu escrever Instituto Federal de Rondônia. Beleza, eu quero minimizar isso aqui para abrir uma outra janela. Eu vou minimizar, vou abrir aqui o Windows Explorer. E agora, eu perdi o que eu escrevi? Não perdi? Enfim, deixa eu verificar. Eu vou minimizar e vou abrir aqui de novo o bloco de notas, ó. Tá lá, continua lá a informação porque eu não fechei o aplicativo. Se eu for fechar ele, eu utilizo o X aqui, o desenho de X, que inclusive está em vermelho, para fazer, essa ação de fechar, né? Vou clicar, como eu tenho uma informação digitada, ele pergunta para mim: você deseja salvar as alterações? Se eu quiser salvar, eu clico sim. Se eu não quiser salvar, eu clico que não. E se eu resolvi, não quero mais fechar, eu quero continuar com a janela aberta, eu cancelo. Vamos fazer o exercício? Cancelei, continua aberta. Vou fechar, quero salvar. Clico em salvar, ele me abre a tela de salvamento. Como é que eu posso salvar isso? Onde eu posso salvar isso, né? Então ele me aparece aqui uma janela, uma estrutura de árvores, de pastas, e eu vou escolher área de trabalho. E vou digitar aqui o nome do arquivo, no campo nome, vocês estão vendo aqui, eu vou colocar aqui IFRO. E clico em salvar. Pronto, ele me fechou e já me apareceu aqui um ícone que eu me falava para vocês. Então, o desenho do bloco de notas que representa o aplicativo bloco de notas é esse que vocês estão vendo, como se fosse realmente um bloco de notas. E o nome que eu dei para o arquivo, IFRO. Se eu quiser ver qual o conteúdo dele, eu dou 2 cliques em cima, ele abre com a informação que eu havia digitado antes, tá? Então, é um exercício simples, mas que é relevante para quem, principalmente para quem não conhece nada de sistema operacional, para quem não conhece nada dos seus aplicativos, das suas funcionalidades, é para vocês aprenderem a fazer esse exercício aí. Inclusive, se quiser repeti-lo, é interessante que vocês o façam, tá? Deixa eu expandir aqui. Vamos ver, eu vou falar um pouco sobre barras de ferramentas aqui no caso do bloco de notas, tá? A barra de ferramentas, ela na verdade, aqui nós não temos a barra de ferramentas, nós vamos ter a barra de menus aqui, tá, gente? Então, o que é a barra de menus? É a barra onde estão os menus do aplicativo. Nesse caso, do bloco de notas, eu tenho menu arquivo, editar, formatar, exibir e ajuda. O que tem em arquivo? Salvar como, abrir, novo, configuração de página. O que tem em editar? Localizar, se eu quiser localizar alguma informação dentro, vou fazer um teste aqui, localizar. Instituto. Localizo, ele marca para mim dentro do texto a palavra que eu estou tentando localizar. Imaginem que vocês tivessem aqui um documento cheio de informação e vocês querem em cima dela, isso aqui, essa ferramentinha ajudaria muito nesse sentido, tá? Eu vou fechar aqui agora. Bem, espero que vocês tenham entendido a questão dos menus. Eu não vou me aprofundar nisso aqui, tá, gente? Até porque não é o foco nosso aqui agora. Nós precisamos falar sobre o sistema operacional. Eu vou fechar aqui e vou falar com vocês sobre essa questão da barra de menu que eu tinha falado para vocês vamos supor, com o Windows Explorer aqui, tá? Ele também tem uma barra de menus aqui que vocês estão vendo. Deixa eu fechar. Abrir aqui novamente. Bom, eu acho que aqui é tudo. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar sobre isso para vocês com o painel de controle. O que é o painel de controle no sistema operacional Windows 7? O painel de controle é o local, é a janela que concentra todas as ferramentas necessárias para você manipular de alguma forma o teu sistema operacional. Onde é que eu encontro o painel de controle? Botão iniciar. Logo aqui, gente, ó, painel de controle, eu clico em cima, ele me aparece o painel de controle do sistema operacional Windows 7. E aí vocês podem verificar sistema e segurança, rede e internet, contas de usuários e segurança familiar, questão da aparência, relógio, idiomas. Eu vou fazer um pequeno apanhado para vocês aqui, só para vocês aprenderem um pouquinho como é que faz isso, tá?
Vamos ver sistema de segurança, acho que não convém, rede também não. Vamos falar sobre conta de usuário. Eu quero criar uma conta de usuário para uma outra pessoa usar esse computador de maneira separada, ou seja, ela vai ter acesso ao usuário dela, aos arquivos dela e não vai mexer no meu, porque se ela entra com o meu usuário, ela tem acesso a todos os meus arquivos. Então eu quero dar uma segurança para as minhas informações, eu crio uma nova conta de usuário, tá? Eu vou clicar aqui, conta de usuário aqui para vocês verem, eu não vou criar agora, tá gente, aqui, mas só para mostrar para vocês. Gerenciar uma outra conta, e aí ele pede a senha, tá? Como eu estou numa conta que ela não é uma conta de administrador, eu não vou fazer isso. Quando gerenciar uma outra conta, você tem a opção de criar uma nova conta, de excluir uma conta, enfim. Para fazer para cumprir essa ação, você seguiria esses passos, tá? Na sequência, a gente pode falar um pouco sobre aparência. Eu acho que uma coisa bacana da gente aprender é mudar um pouco esse visual que o Windows 7 tem, no que diz respeito, por exemplo, a papel de parede. Eu quero trocar esse desenho de janelinha e colocar um outro papel de parede. Onde é que eu faço isso? Vamos clicar aqui em aparência e personalização. Eu vou fazer esse trabalho de alterar e tudo mais nessa opção. Vamos fazer o seguinte, eu vou seguir passo a passo, tá? Aqui eu teria a alteração do plano de fundo. Vamos fazer na personalização, alteração do plano de fundo. Eu tenho aqui algumas opções, poucas, tá? Se eu clico, ele já me mostra aqui no fundo como fica a opção que eu estou escolhendo, tá, gente? Deixa eu subir aqui para a gente ver mais alguma opção. Vamos lá, essa aqui. Você clica, ele já mostra para você. Você define qual papel de parede que você quer, certo? Aí você tem a opção aqui da posição da imagem. O que é isso? Eu quero ela lado a lado. Ele modifica a posição da imagem no fundo da tela, tá? Eu quero ela, vamos ver aqui outra opção, ajustar ela, deixar ela ajustada na tela. Eu quero ela preenchida, com a tela preenchida. Você vai perceber que não mudou muito, mas para que serve basicamente essa funcionalidade? Para você que gosta de colocar foto como papel de parede, vai ter determinada foto que você vai precisar mudar a posição da imagem. Então, para fazer isso, você utiliza essa funcionalidade aqui, tá? Deixa eu voltar. Eu quero mudar, você viu que eu não salvei? Deixa eu só mostrar aqui, eu não salvei. Ele retornou o que estava antes, tá? Eu esqueci de mostrar para vocês que é necessário fazer o salvamento. Aqui, ó. Salva alterações, ele volta para trás, agora ele ficou, tá? O vídeo, o que a gente pode ver do vídeo? Deixa eu ver aqui, proteção de tela. Na verdade, aqui você tem várias opções no que diz respeito, por exemplo, se você necessita conectar o seu computador a um projetor, a um data show. Então você tem aqui as opções de conectar um projetor, alterar configurações de vídeo, que eu acho que é o que eu vou dar enfoque aqui nessa função. Você pode alterar aqui, por exemplo, se você quer utilizar o computador com 2 monitores, você utilizaria essa opção para poder trabalhar isso, tá? Como não é o nosso caso, não convém, eu não vou me aprofundar nessa funcionalidade, tá? Vamos ver, personalizar. Na personalização você tem acesso ao plano de fundo também, você pode reparar aqui, tá? E teria acesso, que eu queria mostrar para vocês, a proteção de tela. Então eu vou colocar uma proteção de tela aqui, deixa eu ver essa de bolhas. Vamos visualizar ela, como é que ela é? Ótimo, vou mexer o mouse. Colocar ela 1 minutinho, se eu coloco em 1 minuto, o mouse, a partir do momento que o mouse, o manuseio do mouse e do teclado por 1 minuto, essa proteção de tela entraria e iria se apresentar para vocês como vocês verificam aqui, ó. Dessa forma, tá? Para que serve a proteção de tela? Um pouco há tempos atrás, assim, no começo, quando se tinha os monitores, aqueles caixotões que a gente chama de monitor CRT, utilizava-se muito proteção de tela porque ela movimenta os pixels da tela do computador. O que acontece? Se você deixasse o computador sem proteção de tela por muito tempo ligado numa mesma posição, ele tendia a manchar esse monitor pelo lado de dentro. Então criou-se a proteção de tela para fazer esse movimento, para como se desse essa impressão de que está sempre em movimento, entendeu? Hoje, raramente você tem um problema desse tipo, mas enfim, é bacana de se utilizar também para proteger as informações que estão na sua tela. Se você parou de mexer no computador, a proteção aciona, enfim. Acho que seria interessante nesse sentido, tá? Eu acho que aqui é só... Vamos falar um pouco sobre a questão da data e hora.
quero alterar aqui agora a data e hora. Deixa eu voltar novamente, voltar mais uma vez aqui. Relógio, idiomas e região. O que é isso? Ele me dá a opção aqui dentro, data e hora. Vou clicar em data e hora. E aí você tem, agora aqui, meu horário é 14h46, tá, gente? Do dia 26 de março. Mas aí eu quero alterar, não é 14h46, eu quero colocar 15h46. Como é que eu faço isso? Alterar a data e hora. Ele vai pedir a senha também, que precisa da senha do administrador. Mas enfim, ele aparece a tela para você alterar a hora e você faz essa alteração, tá? Vamos fazer o seguinte, deixa eu trocar de usuário, é bom que vocês já verificam essa função. Aqui, ó, trocar usuário. Como é que eu faço? Troca usuário. Pronto, vou vir aqui agora, sessão iniciada. Eu já tinha deixado ela aberta, tá? Pronto, esse é um novo usuário, vocês vão perceber que tem mais ícones aqui, algumas pastas na área de trabalho. Deixa eu usar painel de controle, relógio, data e hora. Vamos fazer a alteração aqui da hora para vocês verem como é que faz aí. Alterar a data e hora, ele aparece para mim a janelinha. Aqui é só colocar, eu quero 15, coloco 15, apago, dou OK. Pronto, ele já me altera para 15 horas. Se você olhar aqui, ó, já está 15 horas, certo? Eu quero voltar para as 14, não é o horário que eu tenho que alterar, é a data. Como é que eu faço? Ele está no dia 26, a data é no dia 27? Eu marco o dia 27 e dou um OK. Se você olhar aqui, ele já altera para o dia 27, vem aqui na barra também, ó, 27 já está alterado, tá? Vamos voltar ao ajuste anterior, 26, OK, acho que é isso, OK. Eu vou voltar para aquele usuário, não, vou continuar desse usuário mesmo. Agora a gente vai falar dos meus documentos. O que é os meus documentos? O Windows Explorer, eu clico e abro. Os meus documentos é a pasta onde você pode guardar tudo que é documento, imagem, foto, texto, música, vídeo do seu computador. Os meus documentos do computador tá aqui, ó. Você tem a biblioteca e aí você tem documentos, que é uma organização para aqueles que usam texto, para aqueles que guardam texto, apresentações de slides, imagem, caso você tenha alguma foto, alguma coisa para guardar, músicas e vídeos, tá? Então a gente utiliza, geralmente nós utilizamos a pasta documentos para guardar conteúdos desse teor, né? Documentos, textos, como eu já falei para vocês. Vou fechar aqui. Eu estou mostrando para vocês, para abrir o Windows Explorer, nós temos uma outra opção que também dá acesso às funcionalidades que essa janela do Windows Explorer nos permite ter, que é o computador, o meu computador, como alguns chamam, né? O que eu posso acessar ele por aqui, dando 2 cliques, tá? Ele vai aparecer para mim num outro formato. Vocês notem que aqui para mim aparece biblioteca, documento, imagem novamente, mas ele já aparece para mim daqui, ó, do computador. O que é o computador? O meu computador, na verdade. Ele é a representação gráfica, ele é a janela que me permite acessar todos os arquivos do computador, todos os arquivos do sistema operacional, todos os arquivos dos aplicativos e ferramentas que eu tenho instalado nesse computador. Onde é que está tudo isso, gente? Ela está aqui nessa pastinha disco local C. A gente vai nós vamos por partes aqui, tá? Deixa eu abrir ela. E aí vocês vão ver aparecendo aqui, esse íconezinho amarelo, ele é o ícone que representa pastas. Então toda vez que eu falar abram a pasta, reparem que ela tem sempre esse íconezinho amarelo, tá? Então eu vou falar aqui sobre a pasta, as pastas que aparecem quando eu clico no disco local C, do lado direito. Então reparem que eu tenho a parte de exibição do conteúdo do que está do lado esquerdo, ele se apresenta para mim do lado direito, tá? Então eu vou fazer esse exercício aqui nos documentos, não, vou fazer aqui nos downloads. Não tem pouca informação, fica mais fácil para vocês visualizarem aí. Vocês notem que eu não tenho, tá vendo, nenhum íconezinho amarelo, ou seja, eu não tenho nenhuma pasta criada aqui dentro. Agora a gente vai fazer o exercício de criar pastas, tá? Como é que eu faço para criar uma pasta aqui dentro? Basicamente é assim, eu posso simplesmente botão direito no local onde não tenha nada, tá, gente? Botão direito, ele vai aparecer para mim um menu suspenso, que nós chamamos de menu suspenso, e aí vocês vão ver várias opções, dentre elas essa aqui, ó, novo, vai expandir aqui para o lado, tá? E você tem aqui, ó, o íconezinho amarelo, tá vendo? Pasta, novo pasta, clica, ele vai criar uma pasta para mim, o ponto da criação da pasta é do ponto onde eu devo adicionar um nome para essa pasta. Eu vou colocar IFRO e dou um Enter.
Quando eu dou o Enter, ele salva a pasta para mim. Reparem agora que nós temos uma pasta. Se eu der 2 cliques, eu abro a pasta, ela está vazia, eu acabei de criar. Agora eu quero fazer um exercício, eu quero excluir essa pasta. Como é que eu faço para excluir essa pasta? Posso ir em cima dela, botão direito, vai aparecer novamente o menuzinho suspenso, tá vendo? Se vocês repararem nas opções que nós temos, vocês vão ver aqui, logo abaixo, o terceiro de baixo para cima, a opção excluir. Eu clico, ele vai sempre fazer esse exercício, tá, gente? De me perguntar se eu tenho certeza do que eu estou fazendo. Então, tem certeza que deseja mover essa pasta para a lixeira? Como é o caso de sim, clico em sim, ok. A pasta foi excluída, como vocês podem perceber aí, nós não temos mais a pasta criada, tá? Agora a gente vai ver, vamos ver a lixeira, beleza, essa pasta foi para a lixeira, eu não quero minha lixeira com alguma coisa, eu quero que ela fique vazia, como é que eu faço para esvaziar minha lixeira, tá? Vocês notem que eu minimizei aqui, ó, botão do tracinho, tá? Minimizei a tela para poder visualizar a área de trabalho, para poder visualizar o meu desktop. Aqui, ó, no meu caso, a minha lixeira tá aqui, o desenho gráfico, o desenho, né, a imagem que representa a lixeira é de uma lixeirinha, vocês podem observar e está escrito lixeira. Eu dou 2 cliques aqui para abrir a lixeira, reparem que eu tenho alguns arquivos além da pasta que eu acabo de excluir. Então eu não vou apagar tudo, tá, gente? O que eu vou fazer? Em cima dessa pasta eu quero só apagar ela, tirar ela daqui, botão direito, ó, botão direito, tá? E opa, vamos lá, seleciona ela, dá um clique, depois o botão direito, excluir pasta, tá? Uma coisa que eu poderia fazer, eu quero esvaziar a lixeira toda, como é que eu faço para poder esvaziar a lixeira? Se vocês notarem na barra aqui, ó, essa barrinha que tem aqui na janela, você vê o esvaziar a lixeira, se eu clico, ele vai perguntar para mim se eu quero esvaziar os 9 itens, eu clicando sim, ele apaga tudo. Como não é o caso, eu quero apagar só a pasta, botão direito em cima dela, excluir pasta, ele pergunta, tem certeza que deseja excluir a pasta permanentemente? O que quer dizer isso? Você não consegue recuperar mais a pasta, tá? Eu digo que sim, apaguei a pasta, não tem mais ela nem na lixeira, tá? Bom, falamos da janela, falamos do painel de controle, hora, data e hora, da aparência do computador. Vamos falar um pouquinho sobre o Paint. O que é o Paint? O Paint ele é um aplicativozinho simples de desenho, é um acessóriozinho que te permite fazer o tratamento de imagens, assim, a criação de vários tipos de desenhos, enfim. No nosso caso aqui, a gente vai fazer um desenhozinho simples só para poder utilizar a ferramenta. Onde é que eu acho ela? Aqui no botão iniciar, todos os programas, vamos lá, acessórios, tá aqui, ó. Expande os itens do acessórios, aí está aqui, Paint, tá? Eu clico nele e abro, a janela que me aparece é essa, como vocês podem perceber. É relativamente simples a ferramenta de tratamento de imagens, aí você pode ver nós podemos ver alguns elementos, como por exemplo, aqui em cima, essa parte de cima, você tem a opção Home. O que é o Home, né? Ele é uma série de ferramentas aí que te permitem tratar uma imagem ou criar um desenho, enfim. Dentro de Home você tem várias opções, redimensionar, girar, selecionar, algumas formas que você pode desenhar, a questão do painel de cores, que você pode escolher algumas definidas, você pode editar, tá? Eu vou começar aqui falando um pouco sobre uma dessas ferramentas, que é o lápis. Se você lembra, gente, não esqueça, tá? Mas onde é que é o lápis? O desenho já te chama a atenção. É um desenho de lápis. Você quer ter certeza se é lápis? Para o mouse em cima, lápis, tá? Desenhar, aí ele diz até a funcionalidade. O que o lápis me permite fazer? Desenhar uma linha de forma livre com a largura da linha selecionada. Enfim, clico no lápis, ó, seguro o botão esquerdo do mouse clicado e arrasto o mouse. Olha o que ele me permite fazer. Eu estou criando um traço como se fosse realmente um lápis utilizado um lápis de maneira livre, tá? Criei um traço grande aqui para a gente só fazer um exercíciozinho rápido, tá? Eu quero mexer com o pincel. Qual é o pincel aqui? Tá aqui, já está até escrito, inclusive. Quero utilizar o pincel. O que o pincel me permite fazer? Basicamente a mesma coisa.
com a diferença de que no pincel eu consigo escolher o formato dele. Por exemplo, eu vou escolher aqui esse mais larguinho. Reparem que a pontinha ficou até mais larga também, ó. Ele já me permite criar uma espécie de um traço mais largo, tá? Então, eu vou fazer um outro exemplo aqui, desse tipo de lápis. Ele já me permite, olha só, percebam a diferença entre um traço e outro, tá, gente? Então, essa é a vantagem do lápis, do pincel com relação ao lápis. Apesar de ter uma certa semelhança, ele te permite escolher uma opção que mais lhe convier aí para criar ou, enfim, alterar e editar uma imagem, tá? Eu vou fechar isso aqui, é bom que vocês pratiquem. Se eu quiser mudar a cor, eu escolho o lápis, o pincel, clico na cor, ó, automaticamente ele já muda, tá? Então é mais uma dicasinha para vocês exercitarem aí com vocês. Eu quero agora falar com vocês, acho que ainda no Paint, não, vamos falar de ferramenta de texto agora, que eu inclusive já até abri para você uma, né, que é a questão do bloco de notas. Estou fechando aqui, não vou salvar, que é a questão do bloco de notas. Eu vou falar um pouco sobre o pacote Office, tá? E aí, para edição de texto, nós temos no pacote Office o Microsoft Word, que vai ser tema para um outro vídeo tutorial, para uma outra apresentação para vocês aprenderem um pouco sobre isso, tá? Só para a gente dar uma olhadinha na interface agora do Word, eu vou fechar. Outro aplicativo que eu acho interessante, bacana, que muita gente usa e precisa, é a calculadora. Eu vou abrir para vocês aqui a calculadora, vamos lá no botão iniciar. Outra coisa, gente, que eu posso fazer para encurtar o caminho é, aqui nesse campinho de pesquisa, que tem uma lupinha, eu posso digitar aqui calque. Ele já aparece para mim tudo que tiver calque, certo? Textos, documentos. O que eu quero é o programa aqui, ó, tá vendo? Programa, painel de controle, documentos, arquivos. O que eu quero é a calculadora ou o programa calculadora. Então eu clico aqui, ou se não eu vou aqui, ó, todos os programas, acessórios, calculadora. Clico em calculadora, ele aparece para mim a calculadora, bem simples, uma calculadora convencional, tá? Eu quero fazer algum cálculo, deixa eu ver aqui, fazer um teste 2 mais 2, cálculo simples, só para vocês verem aí, 4, tá? Eu aperto o ESC, ele apaga para mim o cálculo que foi feito. Agora, eu supondo que seja alguém que tenha a intenção de trabalhar com uma calculadora mais encorpada, com mais funções, com mais informações, eu tenho a opção aqui em editar, exibir. Eu tenho a opção de colocar ela como científica, uma calculadora para programador, estatística, enfim. Vamos fazer um exercício aqui só de mostrar a científica. Vocês percebam que ela expandiu, aumentou um pouquinho e apareceu novas funcionalidades que atendem especificamente a quem é da área de científica. Estatística, quem mexe com estatística seria muito bem atendido com a calculadora com essas funcionalidades. Programador, que é basicamente números binários, zeros e uns, enfim, hexadecimal, decimal, e você pode fazer a conversão com essa calculadora. Vou voltar lá para o modelo padrão, que é a simples, tá? Então, essa funcionalidade te ajuda bastante aí se você necessitar de alguma forma. Eu vou mostrar para vocês algumas ferramentas do sistema, botão iniciar, todos os programas, acessórios. Cadê acessórios, gente? Acessórios, aqui em cima. Baixar um pouquinho. Dentro de acessórios vocês vão ter uma subpasta aqui, uma ferramenta do sistema. O que essa ferramenta do sistema nos proporciona fazer? Deixa eu falar do desfragmentador de disco. Desfragmentador de disco é um aplicativo, é uma ferramenta, né, que te permite, te ajuda aí, a grosso modo, a organizar os arquivos no teu HD de uma maneira sequencial. E para que serve isso? Para que serve desfragmentar? Quando você, imagine um arquivo físico, que você tem, para quem trabalha em secretaria, por exemplo, que você tem ficha de matrícula do aluno de uma terceira série, que você organiza por séries, essa ficha não está no local onde deveria estar, está numa segunda gaveta do arquivo, enfim. O que é desfragmentar? Fazendo um paralelo aí, é pegar esses arquivos e colocar ele na organização que foi determinada. Se você determinou que é uma organização sequencial, por exemplo, pasta da primeira série, pasta da segunda série, pasta da terceira série, é você organizar dessa maneira. E no computador não é diferente. Desfragmentar é fazer com que os seus arquivos no teu HD se organizem dessa forma. Eu não vou fazer, porque vocês podem perceber, isso foi feito recentemente, tá? Ele me dá a informação aqui, está 0% fragmentado. É uma coisa que é bacana, dependendo do volume de informação com a qual você lida no
no computador é bacana você fazer isso com num certo intervalo de tempo, tá? Quem lida, por exemplo, com documentos, digitar declaração, digitar ficha, você faz num tempo. Quem lida com edição de imagem, com edição de áudio, que é uma coisa mais pesada, é uma coisa mais complexa, você vai fazer, em teoria, é necessário que você faça no menor prazo de tempo possível, enfim. Então, te ajuda nesse sentido de fragmentador. Eu vou fechar aqui, nós não vamos desfragmentar. Eu vou mostrar agora a restauração do sistema, que é também no mesmo caminho, tá? Todos os programas, acessórios, ferramentas do sistema. Onde está? Opa, passei. Desculpa. Ferramenta do sistema está aqui. Nós temos aqui restauração do sistema, que é um item interessante, que eu acho legal mostrar para vocês. O que é a restauração do sistema? Quando você realiza backups do sistema, quando você cria pontos de restauração do sistema, isso te permite evitar problemas. Supondo que você criou um ponto de restauração no dia de ontem, você está trabalhando hoje no seu computador, de repente você tem uma queda de energia, que danifica algum arquivo do teu sistema. Você pode utilizar esse programa para poder restaurar o ponto de restauração que você fez ontem. O que isso faz? Isso retorna a tua configuração para o ponto que você criou e sana esse problema criado, nesse caso hipotético que nós estamos falando, criado por uma queda de energia. Então, é uma coisa que eu também não vou fazer, que é só mostrando para vocês, dando a dica para vocês. Eu acho que é isso, gente, dos pontos mais importantes que eu julgo ser relevante para vocês aí trabalharem, é isso. Eu espero que esse vídeo colabore com vocês de alguma maneira e vai ficar disponível para vocês utilizarem aí de acordo com a necessidade de vocês. Obrigado por vocês terem assistido, espero que sirva de alguma forma para vocês. Então, vocês viram aí o tutorial com o professor Leonardo, onde ele ensinou o passo a passo referente ao sistema operacional Windows 7. É importante que vocês anotem as dúvidas e encaminhem aqui para a gente, através do chat, no ambiente virtual de aprendizagem, e também converse com o seu tutor presencial aí no seu polo. Eu penso que essas dúvidas precisam ser tiradas, encaminhe conforme eu já orientei, porque é interessante avançar, mas sem essas dúvidas. Então vamos agora ao nosso outro momento da nossa aula de hoje. Agora vamos apresentar aqui a vocês as atividades de sala para nossa aula de hoje. Referente às atividades de sala, eu gostaria de fazer aqui algumas observações importantes, baseado no que eu já li no ambiente virtual de aprendizagem, inclusive dúvida de duas alunas da Francinete e da Irani, acabei de ler há pouco. As atividades que vocês estão recebendo nos polos, elas são direcionadas para que vocês façam em sala. Porém, tem uma das atividades da aula passada, que foi a formatação de um texto, essa ficou para você fazer durante a semana. Mesmo porque nós não sabemos ainda como estão estruturados os polos, se tem acesso aos computadores, como está essa organização. Então, a gente está pensando nessas atividades dessas duas formas, em sala de aula, respondendo, trabalhando a parte escrita, e também para fazer durante a semana, equivalente de uma aula a outra. Hoje, por exemplo, nessa atividade referente ao Windows 7, nós teremos atividades de sala somente, onde você vai exercitar a parte escrita. Hoje nós teremos 10 questões, onde você terá o tempo necessário para respondê-las. Depois a gente volta e faz a correção. Então agora eu vou apresentar cada uma das questões e vou explicar como ela vai ser feita. Bom, a nossa primeira questão é uma pergunta. O que é o sistema operacional Windows 7? Baseado no que você acabou de ver no vídeo e também no que você viu nos slides, você deve ter anotado algumas informações. Essa primeira questão, ela vai ser respondida aí na sua folha. Questão 2. Quais as vantagens do Windows 7? Essa também é uma questão que você vai observar aí no que você anotou durante a nossa aula. Questão 3. O que é o Windows? Aqui você vai marcar a opção correta. Questão 4, o que é a CPU? Aqui você vai escolher uma das questões e vai marcar a questão correta. A questão 5 é: qual o nome de um editor de texto simples disponível no Windows 7? A questão 6,
Por qual motivo a Microsoft escolheu o nome Windows para o seu sistema operacional? A questão 7, em qual ano a Microsoft lançou o sistema operacional para conexão com a internet e qual era o nome do sistema operacional? A questão 8, quais os passos para a criação de pastas no Windows 7? A questão 9, quais as opções que estão disponíveis junto às funções desligar do computador? E a questão 10, de que forma a aula de hoje pode contribuir na realização das suas atividades? Então, são 10 questões, você vai responder conforme eu já orientei, de forma escrita. Você deve ter em mãos aí essa folha já com essas questões e juntamente com seus colegas você vai sentar, trocar ideias e responder. Depois a gente volta e faz as correções. Até mais! Então, você fez aí a atividade, acredito que todos tenham conseguido resolver as questões e a gente agora vem aqui para as correções. Então, vamos à primeira questão. A nossa primeira pergunta foi: o que é o sistema operacional Windows 7? É o sistema operacional multitarefa e para múltiplos usuários. Então, você observa aí a resposta da primeira questão referente ao sistema operacional Windows 7. Você respondeu dessa forma? Vamos agora à questão 2. Cite 4 características do Windows 7. Então, vamos lá. Gerenciamento de memória, gerenciador de máquina virtual e sistema de arquivos. Então, você observa aí essa resposta. Lembrando que lá no slide você encontra mais respostas referentes a essa questão. Se você responder uma outra, não tem problema. O importante é que você atendeu aí as 4 características. Terceira questão. O que é o Windows? Aqui nessa questão foi solicitado que você marcasse um X. Então, é um editor de texto, de imagem? É um sistema operacional ou um antivírus? Então, a resposta certa é o sistema operacional. Então, se você marcou o sistema operacional, está correta a sua resposta. Quarta questão. O que é a CPU? É unidade central de processamento? Unidade central de protótipos? Ou a unidade civil de policiamento? Então, a resposta certa é unidade central de processamento. A quinta questão. Qual o nome de um editor de texto simples disponível no Windows 7? Se você escreveu bloco de notas ou Word, pede é a resposta correta. Então, aqui tem a resposta da quinta questão. Vamos agora fazer a correção da sexta questão. Como alterar papel de parede no Windows 7? Bom, essa aqui é a sequência. Clique com o botão direito do mouse na área de trabalho e no menu suspenso. Escolha personalizar, localize na tela que surge plano de fundo da área de trabalho e manipule conforme a necessidade. Então, aqui está a resposta dessa questão que nós acabamos de corrigir. Vamos agora à questão de número 7. Em qual ano a Microsoft lançou o sistema operacional para conexão com a internet e qual era o nome do sistema operacional? O ano, pessoal, 1995. E o Windows 95. Então, aqui você tem o ano e o nome desse sistema. Então, se você escrever essas duas respostas, está correto. Vamos corrigir a próxima questão. Questão 8.
Quais os passos para a criação de pastas no Windows 7? Clique com o botão direito do mouse na área que se deseja criar e a pasta. Ao perceber o menu suspenso, escolha a opção Novo. Em seguida, Pasta. Então, aqui está o passo a passo para resolver essa questão. Questão número 9. Quais as opções que estão disponíveis junto às funções desligar do computador? Então, aqui está a resposta. Trocar usuário, fazer o logoff, bloquear, reiniciar e suspender. Então, aqui está a resposta certinha. E a 10ª questão, de que forma a aula de hoje pode contribuir na realização das suas atividades? Essa questão aqui, ela é subjetiva, ou seja, a gente vai observar o que você pensou referente a isso. É importante destacar que nessa aula de hoje, referente ao Windows 7, você teve aí, através do tutorial com o professor Leonardo, o passo a passo de como utilizar várias ferramentas do sistema. E o importante é que tudo isso você vai aproveitar aí no seu trabalho, criar uma pasta, organizar um editor de texto, utilizar as ferramentas, formatação, entre outros. Então, a aula de hoje foi referente ao Windows 7. Eu gostaria aqui também de aproveitar e pedir que vocês, assim que tiverem uma oportunidade, acessem a plataforma virtual de aprendizagem. Nela, vocês vão encontrar todos os materiais que nós estamos utilizando aqui nas nossas aulas. Os slides, o tutorial, tudo certinho, as atividades, tudo está sendo postado na plataforma. Com esse material que está sendo postado na plataforma, você vai ter uma base para acompanhar nossas aulas e também os vídeos. Então acesse, se você ainda não fez o seu cadastro para acessar a plataforma, providencie com uma certa urgência, porque quando você tiver acesso, a gente vai poder trocar ideias, conversar, tirar dúvidas, e a plataforma virtual de aprendizagem, ela faz parte dessa nossa formação também, porque hoje, na terça-feira, é o nosso encontro, mas nós temos também durante toda a semana para conversar e tirar suas dúvidas. Então aproveitem, leiam hoje todo o material que a gente trabalhou na aula de hoje, seja os slides e o vídeo com o professor Leonardo, e aproveitem bem para a gente aprender bem também essa disciplina, tá certo? Aqui nós vamos deixar uma dica de um site para que você possa conhecer um pouco mais a respeito do sistema operacional Windows 7. Aqui fica o site, né? www.microsoft.com/Windows 7 ou Windows 7. Então, você, durante a semana, faça uma visita a esse site, tire suas dúvidas, assim como eu já orientei também, você pode utilizar o material de apoio, que é o que consta no ambiente virtual de aprendizagem. Então, em nome de toda a equipe aqui que trabalha de uma forma bem tranquila, para garantir a você toda terça-feira esse encontro, eu quero agradecer a atenção, eu quero desejar uma ótima semana e estudem, deixe suas dúvidas lá registradas que a gente vai tirar suas dúvidas e estamos aqui à disposição de todos. Um abraço a todos, uma boa semana e até a próxima terça-feira.